Bem, aconteceu uma situação que havia uma tensão entre alguns países fronteiriços, porque havia uma estrada que era a estrada principal de comércio que passava entre esses países e era muito concorrido pelos países. E houve uma tensão porque algum daqueles países queriam dominar aquele território de passagem que era a passagem comercialmente falando para todo mundo. E numa dessas tensões, o rei de Israel, o rei Acabe, ele ficou com medo de um desses países dominar, prejudicar toda a rota comercial de Israel, Israel ficar na mão desses reis e ser dominados por ele. E nesse medo do rei Acabe de perder a sua soberania do seu país, ele resolve fazer uma aliança com a rainha de Tiro. E ele casa então com Jezabel, uma rainha, e traz ela para Israel. E essa mulher é uma rainha, a única rainha de Israel, só que também é a mais odiada, porque essa mulher ela era terrível. Alguns dizem que ela não era endemoniada, ela endemoniava o capeta, de tão ruim que essa mulher era. Ela era Jezabel. E ela traz consigo uma introdução ao deus Baal. Ela traz lá da sua terra, da sua etnia, um deus Baal. Israel era um povo que adorava a Deus, que amava a Deus, que buscava ao Senhor. E ela, pelo poder de influência dela como rainha, ela vai introduzindo a adoração ao deus Baal, um deus de barro, um deus de pedra, e vai levantando ali profetas, trazendo profetas também do seu país, e vai minando a religião, o culto ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquilo começou a se tornar muito forte e foram derrubando os altares. É como se eles estivessem destruindo as igrejas que serviam para poder adorar a Deus. E é aí que surge um certo homem, um profeta de Deus, com muita ousadia, com muita autoridade, dedicado a Deus, chamado Elias. E Elias, ele se levanta com muita autoridade, muita valentia, para defender a fé cristã, a fé no Deus vivo, Deus de Israel. E ele foi um homem muito usado por Deus, poderosamente usado por Deus. E chega um determinado momento em que ele vai até o rei Acabe e ele dá uma sentença para o rei Acabe, para provar que havia Deus em Israel, que existia um Deus verdadeiro, que controlava tudo, que tudo estava nas mãos desse Deus, que esse Deus controlava todas as coisas. E ele dá uma ordem para que não chovesse durante 3 anos. E por 3 anos não choveu. Chega um determinado momento que eles queriam matar Elias. E Deus ele dá uma direção para Elias. Elias corre e ele se esconde no vale. E naquele vale Citra. E naquele lugar, Deus manda provisão para ele, manda que os corvos fossem alimentar ele. Tamanha a intimidade, tamanha a dedicação dele para com Deus, para com o seu ministério, para com o seu propósito. E chega um momento que ele pega, e agora tem uma palavra de Deus para que ele pudesse ir para Sidão, e aonde que ele iria ser sustentado por uma mulher da cidade de Serepta. E ele chega ali naquela cidade de Serepta, saindo do país dele, de Israel, indo para Sidão. E ele chega ali, ele avista uma mulher muito simples, muito pobre, e que estava fazendo a última refeição para o filho dela e para ela. E depois dessa refeição, ela iria morrer, porque não tinha mais, a fome estava atacando também aqueles lugares. Mas Deus havia dado a palavra que aquela mulher iria sustentar o seu ministério. E ele pega e fala para aquela mulher: me traga um pouco de comida. O que você tem para comer? Ela falou: só tem um pouquinho de farinha para poder fazer uma comidinha ali, e eu, meu filho e eu, e morrermos. E ele pega e fala: primeiro faz para mim, e depois Deus ele vai te abençoar, vai te honrar. Ela pega
obedece ao profeta, a palavra profética, dá aquele alimento primeiro para Elias. Elias come, alimenta. Quando ela volta na vasilha, as vasilhas estavam cheias de farinha, a botija estava cheia de azeite, e ela ficou muito próspera, não faltava, mas por muito tempo, enquanto durou aquela seca, aquela mulher ela foi muito próspera, ela abençoou. Onde todo mundo estava quebrado, onde todo mundo estava falido, ali havia prosperidade, porque esse homem de Deus havia sido usado por Deus para profetizar de forma tão veemente sobre Israel. Chega o momento que ele retorna para Israel, Elias retorna para Israel, e ele vê ali aquele povo, que o povo já estava mais indo para o lado de Baal do que do Deus Altíssimo. Já não tinham tanta fé mais em servir ao Deus Altíssimo, mas estavam predispostos a servir ao Deus Baal, um Deus de pedra, um Deus de barro, um Deus que não podia andar, não podia salvar nem ele mesmo. E ele compra uma briga, desafia o povo, desafia os profetas de Baal, fala, chama os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 450 profetas da deusa, uma outra deusa que tinha lá, e falou assim, vamos ver se é Deus, vamos ver se o Deus de vocês responde, porque eu garanto que o meu Deus, o Deus a quem servimos, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, Ele vai responder as nossas orações. E naquele momento ele propõe aquele desafio, e os profetas de Baal aceitam aquele desafio. E ali eles vão fazer um desafio, e eles começam a clamar, fazem um altar, e pedem para que Baal pudesse fazer um milagre acontecer, e um dia todo não acontecia. Eles chegaram a se machucar, se cortar, gritavam, esperneavam, e não houve uma resposta de Deus. E Elias, ele começa a zombar daqueles profetas, falou assim, está vendo que vocês estão servindo um Deus que não pode salvar, que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem perna, mas não anda. Agora eu quero clamar ao nosso Deus, eu quero clamar a esse Deus, vou orar para Ele, e Ele vai descer, vai responder com fogo do céu. E ele vai ali, ele começa a reconstruir o altar de Deus. E ele pega 12 pedras, cada pedra simbolizando as tribos de Israel, cada membro da tribo de Israel. E ele faz um altar ali. Do lado, em volta daquele altar, ele faz uma valeta bem grande, que cabia aproximadamente 12 litros de água. E eles derramam 400 jarras de água ali, para encher todo aquele lugar. E aquele lugar ali ficar, de que forma que não pudesse ficar claro que alguém poderia colocar fogo ali, mas seria uma resposta do céu. E ele ora a Deus, e naquele mesmo instante Deus responde as orações, fogo desce do céu, consome ali o touro, e a água seca, e as pessoas elas veem o poder da glória de Deus agindo na frente deles, de forma que eles ficaram tão impressionados que eles dobraram os seus joelhos e se comprometeram a voltar para Deus, a orar ao Senhor. E eles olham para aquele homem e percebem que aquele homem era um santo homem de Deus, um homem poderoso, um homem usado por Deus. E Elias dá uma palavra para eles, fala assim, prendam todos os profetas de Baal, porque eles eram sustentados pelo reino de Israel. O povo contribuía, trabalhava para que pudesse dar os recursos para o rei, para que o rei pudesse sustentar os profetas de Baal, que estavam ali contaminando a adoração verdadeira e destruindo a adoração verdadeira do Deus Senhor e soberano das nossas vidas. E eles prendem os profetas de Baal, matam os profetas de Baal. 450 profetas são mortos porque estavam mentindo, usurpando as bênçãos do povo que estava distribuindo para os reis. Naquele momento é o pico do ministério de Elias. E agora ele pega e dá uma ordem, fala assim, e agora vocês vão ver uma pequena nuvem lá no alto, que é como a mão de um homem. E esse é o sinal que vai chover. Ele estava dizendo que agora, depois da sua palavra 3 anos atrás, que havia dado que não iria chover por conta da rebeldia de Israel, por conta da indução à adoração a outros deuses do rei Acabe, ele estava dando a palavra agora, que a chuva estava voltando para Israel.
E ele estava dizendo, vai chover. E naquele momento, quando ele acabava de falar aquelas palavras, estava chegando a notícia ao palácio de que Elias havia matado os profetas de Baal. A rainha Jezabel, ela fica tão nervosa, tão irritada, que ela chega a prometer para ela mesma, não me importa o que os deuses vão fazer comigo, mas nesta mesma hora, Elias, amanhã, eu prometo que amanhã, até essa mesma hora, Elias vai estar morto, vai estar destruído, eu vou matar Elias. E essa palavra, ela volta e chega aos ouvidos de Elias. Elias, cansado de uma batalha, desgastado emocionalmente. E era um momento no capítulo 18, do capítulo 17 ao capítulo 18, era o pico do ministério dele. As pessoas olhavam e falavam assim, esse daí é Deus no céu e ele na terra, porque é um homem poderoso, extremamente usado por Deus. E a Bíblia fala que naquele momento que estavam no monte da transfiguração, Elias e Moisés apareceu para Jesus. E é um grande homem, um dos homens mais poderosos depois de Jesus que aparecem na Bíblia. Por conta da sua dedicação, por conta da sua autoridade, da sua adoração, o seu ministério diante dos homens nessa terra e diante de Deus. Mas quando ele ouve aquela palavra, ele começa a apresentar alguns sintomas de tristeza profunda, um sintoma depressivo. E diz o texto de 1 Reis, capítulo 18, que Elias, capítulo 19, versículo 3, Elias ficou com medo, sintoma de depressão. Ele começa agora a entrar numa decadência emocional. E ele fica com medo da palavra. É claro, é real, porque a rainha, ela tinha o poder, não é como presidente. O rei, rainha, não é como presidente, que precisa do Congresso, precisa da Câmara para aprovar algum projeto. Mas o rei mandava matar ou deixava a pessoa viver. E era muito real que a possibilidade do rei mandar matar uma pessoa. E ele sabia do real perigo de ter a sua morte decretada. Sabia do perigo de que poderia sim acontecer, ele ser morto pela rainha Jezabel. Mas ele parou e tem uma pesquisa que fala que as pessoas, que tudo aquilo que você foca vai expandir. E um dos equívocos de Elias foi focar no problema e deixar de focar em Deus. Ele se preocupou com o problema, mas ele deixou de confiar em Deus. E quando você foca em algo, aquilo se expande. Quando ele para e, mesmo sendo real a possibilidade dele ser morto pela rainha, ele fica focado naquilo. Mas ele não focou naquilo que Deus já havia feito na vida dele. E às vezes nós esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. E a Bíblia fala que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente. Aquele mesmo Deus que no passado te usou, que te abençoou, que te resgatou, que cuidou de você, que teve provisão contigo, que te deu vitória, é o mesmo Deus que está contigo hoje, caminhando contigo lado a lado, que vai te proteger, que debaixo das asas dele você vai estar seguro, porque maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque enquanto estivermos na cidade de refúgio, nós estamos protegidos pelo Senhor. E Elias apresenta agora um sintoma, porque ele passa a olhar para o problema. Lembra que ele já havia tido um confronto com o rei Acabe, havia dado a palavra que não iria chover, eles perseguiram ele sai e vai se esconder no vale de Sépta, e ali Deus protegeu ele, Deus proveu na vida dele, e ele saiu dali muito mais poderoso. Ele não teve medo, mas agora ele tem medo de uma sentença que a rainha havia dado a ele, que havia prometido. Embora fosse real a possibilidade dele ser morto, mas maior é Deus que está nos guardando, nos protegendo.
do que qualquer palavra maldita, qualquer palavra falada, de qualquer intenção negativa de qualquer pessoa possa dar para as nossas vidas. As pessoas podem falar palavras para você, mas elas não podem tirar a promessa de Deus da tua vida. As pessoas podem até matar o corpo, mas a tua alma pertence a Jesus. Ninguém pode matar quem já morreu. Nós morremos para esse mundo, para vivermos com Cristo. Somos chamados pelo Senhor. O Senhor nos chamou. Elias, ele teme, e esse é um sintoma depressivo de Elias. E ao continuar, nós vemos a doença já instalada na vida dele. E quando a pessoa ela já está com a doença instalada na sua vida, ela já fala coisas com coisas. As suas palavras são diferentes das suas atitudes. Olha o que Elias ele fala. Elias ficou com medo para salvar a sua vida. Ele fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Parou ali, sentou-se à sombra da árvore, teve a vontade de morrer. E então orou ao Senhor. Já chega ao Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus pais. Mas ele não fugiu da rainha para não morrer? E agora ele pede a morte? Se ele estava fugindo para não morrer, por que pediu a morte? Já que ele sabia já que ele queria morrer, que morresse com dignidade, diante da luta, diante da batalha, enfrentando a rainha Jezabel, os seus soldados. Mas sem nexo o que ele falava com a sua atitude. Isso demonstra o problema, a doença, a enfermidade já instalado na sua vida. Segunda coisa, quando Deus pega e fala para os Elias, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim: Senhor, eu sempre te servi, mas só restou eu apenas. Ou seja, eu estou solitário. Ele chega diante de Deus para falar: eu estou solitário, estou sozinho, me abandonaram. Mas no versículo 3 fala que ele saiu com o seu moço, o rapaz que acompanhava ele, seu discípulo, e ele deixou ele ali em Betseba e foi embora. Sem nexo, sinal de doença instalada nele. Se ele não queria ficar, se ele falou que ele estava sozinho, por que ele deixou o moço ali? Não foi o moço que abandonou ele, mas ele que abandonou o moço, o seu companheiro, o seu ajudante. E ele se isola, ele vai embora, ele foge, ele vai para um lugar onde que ele fica isolado. Se ele não quisesse ficar isolado, não foi o povo que isolou ele, mas ele que fugiu. Ele falou: eu fiquei sozinho. E Deus falou assim: não, mas tem 7.000 pessoas lá que são de Deus. Tem 7.000 pessoas que são pessoas que me adoram, que não se curvaram ao Deus Baal. Você está enganado. Você está enganado. Às vezes tomamos atitudes e vamos adoecendo ao longo do percurso, porque estamos tomando um caminho completamente contrário daquilo que Deus fez. E não são às vezes as pessoas que fazem, mas nós que fazemos. Elias, ele começa no versículo 3, quando ele tem medo, ele começa a aterrorizar a si mesmo. As pessoas falam isso de mim, as pessoas fazem aquilo de mim. Quantas vezes quando eu estava afastado, eu falei assim: eu não quero ir para a igreja porque as pessoas não gostam de mim, as pessoas desfazem de mim. E eu estava cada vez mais isolado, cada vez mais frustrado lá fora no mundo, sofrendo, sendo pisado por Satanás. E o problema não era a igreja. Tanto é que em um determinado momento, quando eu assumo a coragem, a responsabilidade de voltar, as pessoas me receberam com carinho, com amor, com afeto. Eu falei: gente, quanto tempo que eu perdi sofrendo, porque eu achava na minha mente que as pessoas não gostavam de mim, que as pessoas iam me julgar, que as pessoas... Não tome decisões precipitadas, não se aterrorize, não crie um problema antes da hora. 90% dos problemas que achamos que é problema, não são problemas.
que achamos que vão acontecer na nossa vida, não vai acontecer. É fruto da nossa cabeça, da nossa imaginação, que aterroriza a nossa alma. Jezabel tinha poder para matar Elias, mas Deus protegia Elias. E em outros momentos Deus já havia dado prova da sua proteção a ele, do seu cuidado com ele. Ele começa a falar coisas com coisa. Ele fala, chega, ele é ousado na sua palavra, fala para eu, chega, acabou, eu quero a morte, acabou, não quero mais ministério, eu não quero mais viver, eu não quero mais as pessoas, eu não quero mais ninguém, eu quero é morrer. E Deus percebeu que ele estava falando coisa com coisa, que as suas atitudes eram diferentes daquilo que ele falava. E Deus envia um anjo para Elias, para restaurar Elias, para colocar Elias para frente, para cima. E o anjo ele tem o poder de fazer muitas coisas. O anjo ele tem o poder de matar 185 mil pessoas numa noite. E o anjo poderia fazer um milagre ali naquele exato momento e Elias voltasse. Mas o interessante é que eu vejo que Deus, ele não desfaz de Elias. Deus compreende o momento difícil que Elias estava vivendo. Deus acredita em Elias. Quando Deus envia o anjo, fala para que o anjo pega e fala assim, ó, tá aqui comida, tá pão, tá água, e vá que você tem um caminho longo. Porque Deus está falando assim, você tem uma vida, meu filho. Você tem uma família. Você tem um negócio, você tem um sonho, você tem um propósito. Eu não te chamei por um acaso. Quando eu te chamei em fome, porque eu acreditava em você, que você iria fazer diferença, que você ia viver o melhor dessa terra, ia glorificar o meu nome, conduzir pessoas para a salvação. Eu acredito em você. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas nesse país, nessa nação. E pelo menos 17 milhões de pessoas estão diagnosticadas com depressão. A Organização Mundial da Saúde disse que nos próximos anos, 2 em cada 5 pessoas vão ter problemas psicossomáticos, dentre elas depressão, ansiedade. É real e precisamos entender essas situações. Precisamos nos prevenir, porque qualquer um de nós somos sujeitos a cair numa situação como essa. Assim como Elias. Ela vem de muitos lados, muitas coisas podem acontecer e levar a pessoa a isso. Mas Elias, ele estava no capítulo 17, versículo 18, num pico do seu ministério, vivendo um sucesso, sendo reverenciado pelas pessoas como servo do Deus Altíssimo. E no versículo 19 ele vê a possibilidade de perder tudo isso. Capítulo 19, a partir do versículo 1, ele vê a oportunidade de perder todo o seu prestígio. Capítulo 19, a partir do versículo 3, ele sai correndo. E antes ele era próspero, agora é pobre. Agora ele só tem a roupa do corpo para se vestir. Antes ele tinha prestígio, era prestigiado pela nação. Agora no capítulo 19, ele é um fugitivo, um louco desesperado, saindo correndo para tentar salvar a sua vida. E isso leva ele de mal a pior. Mas Deus, ele chega diante de Elias para incentivar, para encorajar, para suprir a necessidade. Não importa a dificuldade que você está vivendo, as lutas que você está enfrentando, Deus sempre vai mandar um escape, Deus sempre vai mandar pessoas, Deus tem que mandar um anjo para poder te levantar e fazer, vai para frente que eu sou contigo. Para segurar nas tuas mãos direitas e dizer, eu sou teu Deus, sou Senhor da tua vida, eu não desisto de você. Ele não desiste de você, não desiste, ele acredita, uma vez que você foi chamado, não tem como mais. Elias era profeta e falou assim, não, chega, eu não quero ser mais profeta. Ele falou assim, não tem como mais desver. Você é profeta. Uma vez que você é chamado para um ministério, não tem como não colocou a mão no arado, não tem como mais olhar para trás.
Você é de Deus. Deus, Ele é contigo. Ele acredita em você, Ele colocou um propósito na sua vida, para a sua vida. E Ele vai cumprir isso na tua vida. Ele vai te honrar. Deus, Ele pega e dá ali para Elias pão, e fala assim: Elias, aqui para você comer. Levanta-se, acorda. Dorme o teu sono, você está muito cansado, você está muito estressado. Cansaço, estresse, palavras negativas, confrontos, só nos leva de mal a pior. E é momento às vezes de nós pegarmos e refletirmos, descansarmos, sair da rota de problemas, de intrigas, de brigas, de estresse, de cansaço, para preservar a tua vida espiritual. Porque você tem algo poderoso, extraordinário nessa terra para ser feito diante de Deus. Você tem uma família para cuidar, você tem um ministério para exercer, você tem um propósito de Deus para a tua vida. E a Bíblia fala que se tem uma coisa que nós precisamos guardar, é a nossa mente. E uma das coisas que nós temos mais sido atacados, bombardeados pelas mídias, pelos jornais, por todos os lados, pelas rádios, é para que nós possamos desestabilizar a nossa mente, nossas emoções, para que Satanás ele possa reinar diante das nossas vidas, para que Satanás possa conseguir fracassar. Elias come ali aquela água. Hoje eu vou te dar água para você beber. E você tem um caminho muito longo, faça tudo o que você pode fazer. O que Deus não queria era ver Elias ali prostrado, porque a alma no hebraico significa vigor de vida, fôlego de vida. E Deus não podia, uma alma que está definhando, uma alma que está prostrada, uma mente que está destruída, uma mente que já não acredita mais, ela não pode ter vigor de vida. Ela não consegue avançar, não consegue imaginar, não consegue desenvolver, não consegue produzir, não consegue crescer. E que Deus estava falando para Elias, assim, você precisa se alimentar, porque você precisa dar o básico para que a sua alma possa estar vívida. Comida, descanso, água. O mínimo que você precisa fazer para que a sua alma possa estar... Não se entregue, Deus está falando, não se entregue aos problemas, não se entregue aos fracassos. Faça tudo o que você possa fazer para que você possa voltar aos seus projetos, para que você possa cumprir a tua vida, os teus projetos, o teu propósito de vida. E ele se alimenta, come e ele vai. Ele vai, mas ele ainda não havia entendido do propósito de Deus. E ele sai correndo para ir ao hospital de Deus, o Monte Horebe, Monte de Deus, casa de Deus, aonde que Deus havia entregado as leis para Moisés, aonde que Deus havia falado para Moisés: tira a tua sandália porque esse lugar é santo. E aquele alimento deu vigor para ele andar 40 dias e 40 noites, como se fosse mais ou menos 300 quilômetros. E ele chega ao monte de Deus, ao Monte Horebe. Mas ao invés dele ir se relacionar com o Senhor, cansado, ele achou que era só mais um lugar. E ele entra para dentro de uma caverna, mais uma vez ficando na escuridão. E eu aprendo que os passos para a revitalização espiritual e emocional, ela é aos poucos. Às vezes nós queremos voltar, eu quero voltar ao meu vigor, eu quero ser um gigante novamente. É aos poucos. A comida, a provisão que Deus havia dado para Elias, curou ele? Não. Mas colocou ele novamente no jogo da vida. Colocou ele para que ele pudesse continuar. E é aos poucos, é cumprir os princípios de Deus, é cumprir as orientações, é sendo sensíveis às orientações de Deus, que nós vamos cumprir o nosso propósito de vida. Porque estamos nesse lugar, porque estamos nessa terra, há um propósito de Deus. Deus te chamou ainda em forma. Ele disse que você não está aqui porque você escolheu, mas é Ele que te escolheu.
para que você vá, você dê fruto e o seu fruto permaneça. Deus acredita em você. Deus acredita em mim. E Ele vai te capacitar aos poucos. Ele vai te restaurar aos poucos. Ele vai te colocar novamente no lugar onde que você nunca deveria ter saído, que é do pódio, que é do lugar de mais do que vencedor, no lugar de campeão. Ele vai te colocar novamente. Apenas seja sensível a Deus. Apenas seja sensível à voz de Deus, às orientações de Deus, à direção de Deus. E para isso você precisa fazer como Elias fez, correr para o hospital de Deus, o Monte Horebe, a casa de Deus, a presença do Senhor, se relacionar com Ele. Às vezes você não vai querer orar, você não vai ter disposição para orar, mas apenas esteja no monte de Deus. Apenas esteja no Monte Horebe. Se havia um lugar onde que Deus poderia se manifestar, a Elias era o Monte Horebe. Aqui fora, lá fora, aonde você estiver, Deus vai mandar um anjo para poder falar contigo, para te falar assim, vai. O caminho que você precisa ir é para a presença de Deus, é para o monte de Deus. Vai trazer provisão para a tua vida, vai levar palavra abençoada, poderosa para a tua vida, para falar assim, busca Deus. Ele vai estar dizendo, vai, que o caminho vai ser longo. Quantas das vezes que eu tentava voltar para a presença de Deus e era difícil. Quantas vezes que eu tentava restabelecer a minha fé, minha vida espiritual e era difícil. O caminho é longo, mas eu cheguei. Porque é um passo de cada vez. É mesmo não acreditando, vai. É mesmo não sentindo a presença de Deus, vai. É mesmo você não estar vendo, você não está sentindo, você não está ouvindo, vai. Continua indo, porque vai ter um momento que você vai conseguir perceber a Deus. Elias corre e ele vai para o monte de Deus, ele chega naquela caverna, ele entra na caverna e Deus pega e fala assim, o que você está fazendo aqui? Talvez você chegue aqui, você se esconde dentro de uma caverna, dentro de um mundo, você começa a pensar nas coisas lá fora, você começa a pensar no amanhã, você começa a pensar na comida, você começa a pensar em várias coisas, menos de Deus. Mas não se preocupe, você está no lugar certo, Deus vai te encontrar. Chega um momento que Deus pega e fala, Elias, e ele passa no fogo, vem terremoto, ele não consegue perceber a Deus. Às vezes você está vendo o irmão pregando a palavra, o outro adorando ao Senhor, Deus está se manifestando e você não consegue ver Deus, você não consegue sentir Deus, você não consegue entender a Deus. Mas não te preocupe, vai chegar o teu momento. Apenas continue indo. Deus dá um terremoto, o monte se racha no meio, pedra racha no meio, ele não consegue entender que aquilo era Deus. Aquilo não tirou ele da caverna. Esse daqui eu vou para a igreja, vou desistir porque eu estou na igreja e não sinto a presença de Deus. Você está na caverna, você não consegue ver Deus, você não consegue sentir Deus, você não consegue entender Deus. Apenas continue nesse lugar. É nesse lugar, no monte de Deus, na presença do Senhor, que Ele vai te restaurar. É nesse lugar que Ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E de repente vem uma brisa suave. Ele consegue ver Deus. Ele consegue ouvir Deus. Ele consegue sentir Deus. E Deus fala, o que tu está fazendo aqui? Ele fala assim, Senhor, eu te servi, eu sou fiel. E eles tentaram me matar, eles querem me matar, eles vão me matar. Mentira, não vão te matar. Ninguém vai destruir os planos de Deus na tua vida. Ninguém vai destruir os propósitos de Deus na tua vida. Porque Deus é que te protege. Ele é que te ajuda. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Ou mais hoje ou mais amanhã vai acontecer. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala que aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem que são judeus, mas não são, que tentam te perseguir, que tentam te destruir, vai chegar um dia que eles vão chegar diante de você, dobrar os joelhos debaixo dos teus pés para poder adorar a Deus, próximo dos teus pés para adorar a Deus, para reconhecer que o Senhor sempre te amou. Aqueles que querem ver a tua ruína, que torcem pela tua derrota, eles verão a tua vitória com mais poder e glória.
com mais brilho, porque você simplesmente continua indo, mesmo não sentindo a presença, mesmo não tendo a fé que você tinha, mesmo não tendo a paciência que você tinha, mesmo não tendo a percepção que você tinha, mas você continua indo, você continua acreditando. E Deus vai atender as suas orações. Fiquei sozinho, Deus falou assim: Elias, mentira, Elias. Eu deixei 7.000 lá. Deixei 7.000 pessoas que são fiel a mim, que vão adorar a Deus. Agora você vai e continua o teu trabalho, Elias. Faça o teu trabalho. Deus não falou assim: você está ruim, você está mal. Ele falou assim: não, continue. Mesmo tendo as dificuldades, continue avançando. Não pare, não pare, não pare, não pare. Continue avançando. Continue buscando, continue ouvindo a minha voz. Continue cumprindo o propósito. Foque no meu propósito, Elias, porque você vai viver. Foque no meu propósito, que você não vai morrer. Foque nas minhas orientações, que você não vai morrer. Esquece o mundo, esquece a esquerda, esquece a direita, esquece o mundo. Apenas foque no meu propósito, foque na minha direção, porque você não vai morrer. 1.000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Apenas foque. O que eu faço? Eu falei assim: você vai sair agora, você vai lá e vai ungir Jael, Eziel como rei da Síria, Jael como rei de Israel, próximo rei de Israel. Você vai ungir Eliseu como próximo profeta. Você vai fazer o que você foi chamado para fazer. Você sabe o que você foi chamado para fazer diante de Deus? Você entende o teu chamado diante de Deus? Porque quando você entende o teu chamado diante de Deus, Deus não vai permitir que aconteça nada contigo até que você cumpra o teu propósito. Deus, ele não vai largar de você a proteção dele pela tua vida, até que você consiga cumprir o propósito de Deus. Elias, Deus não ficou perguntando, você está questionando a Elias. Deus não falou: Elias, você é mole, você está assim, você está mal. Deus não falou isso. Deus falou assim: vai que eu acredito, vai que eu sou contigo, vai que eu sou teu Deus, vai que eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, te sustento, provendo sobre a tua vida, vai que eu sou contigo. E ele acreditou naquela palavra, ele acreditou naquela promessa, naquelas orientações, e ele sai andando e vai fazer o trabalho que ele havia feito. E quando você começa a fazer o trabalho que você foi chamado para fazer, aquilo que você havia, quando você pensar que não, você já está novamente naquele pico, no ascendente, você está no mais alto do seu ministério. E quando pensou que não, Elias estava novamente no jogo. E chega então os soldados para matar Elias. Elias pega e ora, e morre 50 soldados, e o rei manda mais 100 soldados, e ele ora, e fogo desce do céu e mata mais aqueles soldados, e o ministério do homem voltou, o vigor do homem voltou, a unção do homem voltou, porque ele não parou diante dos problemas, mas ele confiou na solução que é Deus que provém na sua vida. Ele não ficou parado e olhando para as dificuldades, ele passou a olhar para o céu, que é dos céus que vem o nosso socorro vem do Senhor. Seu ministério volta ativo novamente. E agora ele arrasta, unge Eliseu, traz Eliseu e fala assim: vem, me segue. Vem que me segue. O Senhor agora está falando: você vai me seguir. Havia deixado um companheiro, agora ele busca outro e fala assim: me segue, porque nós temos muito a fazer. E chega um momento que ele continua sendo tão fiel a Deus, que falou assim: Elias, eu vou te arrebatar. E vem uma carruagem de fogo e leva Elias. Os inimigos tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Os inimigos tentaram destruir, mas não conseguiram. Jezabel não conseguiu, Acabe não conseguiu. Pelo contrário, tanto Jezabel quanto Acabe tiveram uma morte trágica, uma morte horrível. Mas Elias nem morreu, não morreu, foi arrebatado. E Deus, ele promete na tua vida que os teus sonhos não vão morrer, os teus projetos não vão morrer. Aqueles que te perseguem, aqueles que não acreditam em você, podem até morrer, seus sonhos morrer, eles morrerem, mas você vai cumprir tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida.